as coisas inteligentes que você pensa, o que você teria a dizer, já que nosso Arnaldo não está aqui? Eu pergunto a você, pode isso, Bodão? Não pode, mas só queria falar para o Júnior que os bandeiras eram no Tahiti também. Viu? É só por isso, não tem mais o que falar. Não, eu depois de futebol tenho uma pergunta para o Abel, que é o meu pensamento do dia. Nós estamos tão contentes aí de ver o técnico Santos, o Sampaoli jogando para frente. Ontem perdeu de 5, mas muitos erros individuais, mas continuou jogando para frente. E no futebol brasileiro, ele está cansado de ver aquelas 2 linhas de 4, futebol chato. Eu ia perguntar para o Abel se... Então você pergunta já. Já posso mostrar a carreira do Abel antes, depois você faz... A primeira pergunta é sua, é essa? A minha pergunta é se está faltando ousadia dos treinadores também. Boa, essa é boa. Porque se enalteceu muito essa coisa do Sampaoli, vinha com 100%, e o futebol ofensivo, tá certo que ontem tomou uma pancada braba de 5-1, mas faz parte do contexto. Vamos dar uma olhadinha na carreira do Abel, para a gente ver que é o Abelão. A importância do Abelão, quer ver? Aqui, ó. Olha lá. Como treinador, só como treinador, Campeonato Pernambucano de 87, Campeonato Paranaense de 98, Campeonato Paranaense de 99, um com o Atlético e outro com o Curitiba, campeão carioca com o Flamengo em 2004, campeão brasileiro com o Fluminense em 2012, campeão carioca com o Fluminense em 2005 e 2012, Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2006. Olha o Gabiru! Eu não me esqueço da narração daquele jogo. Copa Libertadores da América de 2006, quer dizer, ela veio antes da Copa do Mundo da FIFA, Campeonato Gaúcho com o Colorado em 2008 e 2014 e Campeonato Emiradense dos Emirados Árabes. Aliás, nesse mundo de tantas guerras e de tanta gente enlouquecida que mata em nome da religião, o Papa Francisco está hoje em Abu Dhabi, graças a Deus. É uma coisa absolutamente espetacular a forma com que católicos e islâmicos estão juntos numa das principais cidades do Islã do mundo. É bonito, né, Casa? Bonito, ele teve Israel. Ele sentiu que precisava tomar uma atitude, né? Porque as pessoas não estão tomando atitude. As pessoas estão se deixando levar sem o respeito das diferenças de religião, de raça, de gênero e tantas outras coisas. E o Papa viu que se ele não tomasse uma atitude para tentar que o mundo ficasse mais tranquilo e voltasse a pensar em amor e paz, porque essas duas palavras estão fora de moda. E isso é preocupante. Colaboração, solidariedade, como vieram os israelenses ajudar na tragédia de Brumadinho, como o Papa agora lá em Abu Dhabi. São esses gestos que fazem. Então você vê que eu estou falando das 3 religiões, do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, que se misturam no fim das contas. Se misturam no fim das contas. Deus é um só, gente. Deus é uma força tão importante, é muito bacana essa presença do Papa lá em Abu Dhabi. E aí, como jogador, campeão carioca 71, 73, 75 e campeonato carioca de 77, sem dizer que jogou na França e fez sucesso. Não, mas peraí, eu vou me defender aí. Tá pouco aí, não tá? Eu fui campeão pré-olímpico, meu amigo, na Colômbia. Para a Olimpíada de 72, aquela célebre Olimpíada. E ali também no treinador, onde estão as Taças Guanabara e as Taças Rio? Foram 4 ou 6. Pergunta ao teu produtor. Me botou num voo na hora que estava aquele temporal no Rio de Janeiro. Eu caguei de medo. Entendeu? E ainda não coloca os seus E ainda... Opa, passaram na câmera, fiz igual o Luiz Roberto Dias. Fiz igual o Luiz Roberto Dias. O Galvão faz essa confusão, mas não faz nada. Briga depois com os caras. O que é, cara? Como é que é o negócio? Tu tá fazendo confusão aí, mas ele vai lá dentro, depois vai brigar com o diretor. Eu sei disso que ele vai. Quem? Ele, o Marco Antônio, pô. Eu vi ele achando pro Júnior. O maior time que eu fui jogar foi de 80. Isso é pra me sacanear, cara. Porque eu jogava contra. Entendeu? Eu sei disso.
Que time? Mas peraí, que time era Aí aquele? já quer falar de Você jogava... time jogar pra trás, do time dos caras. Você jogava Júnior, contra, mas você Andrade. discorda? Você discorda dele? Não, claro que não. Porra, olha os caras. Vai. Olha os laterais. Vai. Leandro e Júnior. Leandro e Júnior. Eu vou falar o zagueiro ótimo, né? Rodinelli, Moza e tal. Andrade, Mas tem Adi, Rodinelli, Moça, tem Zico. Figueiredo, tem Marinho, porque Tita. foram se misturando. Que é isso, cara? No Cláudio Adão o negócio é muito... Andrade, Era muito sério. Andrade. Adílio e Tito. Zico. Adílio, que você esqueceu. Azílio. Então, Carpegiani jogou também? Capejani jogou. tá louco. Tita, Nunes, Marco Antônio, Lico. E zagueiro, Júlio César. o bilateral. Não tinha negócio de volante. Vê o que eles marcassem essas feras todas aí. era um grande time, né, Léo? Eu tô feliz por uma coisa, sabia? Fala. Eu tenho umas coisas que me marcam na minha vida. Diga, Bel. Você acabou de falar que nos 15 anos do Bem Amigo, né? Então, estão falando de 15 anos. Por aí, daí pra lá. Há 15 anos atrás eu estava no Flamengo. Eu tenho esse negócio do... O Muricy sabe bem, porque trabalhou lá no Inter um bom tempo. Até brinquente do programa, como é bom pegar time que foi trabalhado por ele, pegar depois, entendeu? Pô, ele me deixou a Libertadores assim. É verdade, claro. É verdade. Ele estava lá 3 anos, tinha ganho. O Fluminense, você que pegou dele ou ele que pegou de você? Fluminense eu peguei dele também, não foi? Ele foi campeão, Pô, você tô foi... devendo 2 jantares. Ele tá devendo 3. Você tá devendo 3, cara. O Fluminense, que ele foi campeão brasileiro, você foi campeão brasileiro. Mas foi em Fluminense. 2010. O Inter, que você foi campeão da Libertadores, e depois dele ter sido Mundial. campeão gaúcho, campeão da Pra Libertadores, cima de mim, do São Paulo. pra cima dele mesmo. Ele deixou montado pra mim. Você tá devendo 4 jantares. Aí, eu vou entrar nesse jantar aí também. Quem trouxe ele pro Flamengo em 2004 fui eu. Tirei ele da Ponte Preta. Tá certo. Mas, diga Mas lá. aí, cara, outro detalhe, porque agora já não para, né? Eu, rede social, não acompanho nada, zero. Não vai me fazer bem. Mas já algumas pessoas aqui do Sport TV me pegaram ali fora, fazer uma matéria por seleção amanhã, por redação, pá. Só se fala em Fla-Flu. E eu estava presente no Fla-Flu centenário. E, como eu ia falar, o Muricy sabe disso, o maior Grenal de todos os tempos em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, foi o Grenal do século. Eu tenho dado sorte de estar presente nesse jogo, inauguração do Beira-Rio novo. No Grenal do século você ganhou com o Inter? Ganhamos. Semifinal do Brasileiro de 88. E no centenário do Fla-Flu você ganhou com o Fluminense? Ganhei. Com o Fluminense? Ganhei com o Fluminense. Não lembro. Mas é brincadeira. Mas é bacana. Isso são coisas que marcam, né? Que Marco muito. Para mim, marca muito. Marca muito. Fica. E você ontem foi uma goleada, uma goleada clássica de 4-0 no jogo 2000 do Flamengo no Maracanã. Vocês chegaram a tocar nesse assunto com os jogadores antes? A preleção, você falou alguma coisa? Eu vim saber isso agora. Primeiro já tomei uma aula desse rapaz meio aqui, batido. Né? Esse rapaz me deu aqui uns dados do Flamengo de 2019 que é de apavorar. Pô. Não dá para nenhum de nós entendermos absolutamente nada. Porque você entrar no Maracanã hoje, como foi, por exemplo, que eu não estava ainda, no último jogo do Brasileiro ano passado. Já não ia nem para frente nem para trás. Com o Atlético Paranaense, 50 mil pessoas. E ontem tinham 50 mil pessoas. Dá os dados aí de público e renda, olha bem. Esses 2 mil jogos, O nosso computador. Ele... computador Eric Faria. Dessa simbiose do Flamengo com o Maracanã. Mas é uma realidade que o Flamengo hoje em dia, se comenta muito no Rio de Janeiro, do quão está sendo oneroso para o Flamengo jogar no Maracanã. Acho que bota 60 mil pessoas lá e quer ver, dinheiro. Galvão? Olha só, o Flamengo em 3 jogos contra times pequenos, Bangu, Boa Vista e Cabo Friense, levou 123.195 torcedores. Ou seja, uma média acima de 40 mil. 41.065 torcedores de média. Fez um faturamento de 2.842.836 Porque reais. baixou o preço dos ingressos. Isso. Sabe o que o Flamengo levou para casa? Um prejuízo de 182.928 reais. Não vai ter lucro nunca. Gente, aí a gente podia até engatar para o assunto do futebol brasileiro, porque é isso que obriga a vender jogador com 17 anos, a vender jogador com 18 anos. A levar um Vasco Fluminense para Brasília e expor os jogadores num gramado ridículo. Um gramado que não dava... Ó, Bodão, vai, vocês... Não dá para Bodão e eu para jogar naquele gramado, do jeito que tava.
Isso porque teve um show do Roger Waters em outubro. Então. A gente está em fevereiro. Mas as despesas têm que ser proporcionais à renda. Claro. É um contrato mal feito aí também, né? Ô, Marco, é um não pode contrato mal esquecer feito que aí. Não, já é o segundo contrato. O outro era pior. Mal feito pro clube. o primeiro clássico do futebol carioca da Taça Guanabara foi Botafogo e Flamengo, um sábado que tinham 6 mil pessoas. No Newton Santos. Botafogo e Flamengo. No Newton Santos, No exatamente. Newton Santos tinham 6 mil pessoas. E sabe quanto a Federação de Futebol levou para casa? 1,5 milhão de lucro. Então tem alguma coisa que não está batendo na balança aí. Não precisa falar mais nada. Quanto, Federação? 1,5 milhão. E o Flamengo teve prejuízo? De quase 200 mil. Então não precisa falar mais nada. Levando O 123 Flamengo mil é a pessoas grife, para o Maracanã. o Flamengo é a história, É. o Flamengo leva o torcedor para campo, o Flamengo mete a mão no bolso, casa, para pagar uma grana, e a federação leva mais de 1 milhão para casa. Ô, Galvão, ontem um fato me chamou a atenção. Tá tudo errado. Quando foi anunciado no alto-falante o número pagante, foi um troço que, né, chama a atenção. Tá ali, o jogo está correndo. 49 mil pessoas, eles, torcedores, se aplaudem. Claro. É um negócio fantástico, cara. Eles têm uma Aí tu fala música, que 2 torcida milhões é e essa, né? 800, Uma música que... Aí eles começaram a contar, eu estava fazendo um jogo com o Guga Villani, a Guga fez até né, sobe o som, que a gente era para para de poder falar e pede pra escutar subir o exatamente comentando sobre isso. O fato, a própria torcida se aplaudiu e cantou a música. Que torcida Mas, Léo, é essa? você tem né, todos esses anos e mais de 400 jogos de história do Flamengo no Maracanã, e mais do que qualquer um aqui, você pode falar o que é jogar com a camisa do Flamengo, com a torcida do Flamengo no Maracanã. O Maracanã, na verdade, sempre foi o estádio do Flamengo, né? Nós tivemos... Com todo respeito ao Fluminense, ao Vasco, ao Botafogo, vocês, claro. falando única e exclusivamente, né? Porque o estádio da Gávea, eu ainda tive a sorte de jogar no estádio da Gávea. Era bom jogar. Eu me lembro que o Flamengo colocou aquelas arquibancadas tubulares, não sei se o Caio pegou e o Casal também. Eu transmiti jogo lá. Né? Aquelas arquibancadas tubulares ali que dava 20 mil pessoas, tá? Era ótimo jogar ali. Mas o Maracanã sempre foi completamente diferente, sobretudo quando tinha a geral, né? Porque a geral é que fazia, você ia bater o córner, o cara dizia, bate no primeiro pau, aí você batia, o cara fazia o gol, ele já tá vendo, não te falei? Assim, você interagia com aquele cara ali, era uma das maiores emoções que eu passei na minha vida como flamenguista foi no Maracanã, quando eu ainda tinha geral, né, que te dava 100 e tantas mil pessoas. Você era Geraldino? E vendo ele fazendo... Não era Geraldino, mas vendo ele fazer o gol e o Flamengo sendo campeão. Né? Não, porque eu digo a Geraldino, porque o torcedor da geral é uma coisa espetacular. Porque Artista, porque se fala que o técnico tem uma visão muito limitada ali na linha de campo, tanto que hoje nessa Copa do Mundo, essa foi a primeira Copa do Mundo, que se liberou que o técnico tivesse alguém de cima com contato com Não, e antigamente você ficava no fosso, né, Alberto? A geral é para baixo da visão do técnico. E na geral tinha o banco de reserva de um com aquela cobertura, o banco com a outra, o cara ficava na ponta do pé para botar o pescoço, ele via o ambiente do jogo. E feliz da vida, gente. E feliz da vida. O torcedor da geral. Vamos lá, já que nós estamos falando, olha só. Em 2.000 jogos, são 1.085 vitórias, 491 empates, 424 derrotas. Galvão, só posso fazer uma... A concessionária que administra o Maracanã soltou uma nota oficial agora à noite, e é bem grande, mas está no nosso site, no Globoesporte.com. Então, quem quiser entender um pouco do que está acontecendo nessa relação clubes, não só o Flamengo, o Fluminense também está amargando prejuízos no Maracanã. Para dar uma lida no nosso site, a nota está lá, quem quiser, tá lá tudo explicado lá. É uma nota muito grande. Dá um resumo aí. Eu peguei agora aqui, eu vou ler... Então pensa com calma, daqui a pouco você dá um resumo, que nós vamos fazer o seguinte, a produção que pediu, então, eu pedi apenas que fosse a década de 80, exatamente por isso. São só 3? Só 3? Que decepção. Então tá, então eu pedi alguns jogos, eles escolheram 3. Eu tinha separado 5 ou 6, mas eles escolheram 3. Produção, vocês estão me devendo muito hoje. Até a hora que o programa começou. Estão me devendo muito. Aliás, queria pedir perdão, o programa começou mais tarde, eu também não esperava que começasse assim tão tarde. Vamos lá. A homenagem, então, que a gente faz, que eu me sinto muitíssimo bem de ter 3 narrações de 3 jogos especiais desses 2.000 jogos, mas principalmente nessa década de 80, da época do Maestro Júnior, de Zico e de todo mundo que o Abel falou. Vamos lá ver. Bem, amigos da Rede Globo, a partir de agora, estamos em definitivo aqui do Maracanã.
e um público realmente sensacional comparece ao Maracanã para assistir Flamengo e Cobreloa. Andrade ajeita Júnior, joga com Tita. Zico solto. Recebeu e partiu. Tocou na frente Adílio. O domínio, a devolução a Zico. Agora vai, bateu. Gol! Zico! Aos 12 minutos do primeiro tempo. Contra-ataque Michuruquinho. Olha o Lico. Tentando a escalada na área. Pênalti! Zico contra Virto. Partiu Zico, pé direito, bateu, gol! Zico, mais uma vez. No fundo, bate para trás, Baltazar ajeita, tanto giro. Júnior bate pro gol, Marola, Zico. Mesmo assim ele cobra, caprichou, toque de cabeça. Leandro, número 2. Acredita Robertinho. Parte pra cima de Gilberto, tira o cruzamento, Adílio bate de cabeça. Gol! Do título! Zinho para Andrade, Flamengo cerca, a enfiada para Bebeto, tem a chance, Tafarel, ele bateu, gol! Bebeto, número 9, aos 16 minutos e 40 do primeiro tempo, um típico gol do Flamengo, veja no replay, no toque de bola, a enfiada de Andrade, Bebeto, Tafarel demorou um pouquinho, quando ele quis abafar o toque sutil de Bebeto, por trás do gol para você curtir de novo. Olha a enfiada do Andrade, achou Bebeto, Tafarel sai, ele bate de perna esquerda e parte pro abraço. 1 para o Flamengo, 0 para o Inter, a festa rubro-negra no Maracanã. Palmas pro Flamengo por essa história. Espetacular. 3 decisões. Escolheram bem, estava brincando com vocês. 3 decisões. Primeira foi Cobreloa. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo da decisão. Mas é porque nos fixamos no Maracanã, né? Depois teve um jogo em Santiago do Chile e outro em Montevidéu. A decisão do título do Flamengo da Libertadores de 81. 2 anos depois, a virada contra o Santos, que tinha vencido em São Paulo, e aquele resultado dos 3 gols do Maracanã. E fechando, porque estamos falando daquele time que você escalou aí, mas aí vem o de 87, que, o gol do Bebeto, que tem Renato Gaúcho ali, que é a Copa União de 87. E o Eric tem um dado desse time de 87. Do time titular, só o Ailton não jogou uma Copa do Mundo. Olha só. Zé Carlos, goleiro falecido, jogou, foi reserva. Então, Jorginho, Leandro, Aldair, Leonardo, Andrade. O Andrade também não jogou, mas jogou na seleção. Ailton, Zico, Renato, Bebeto e Zinho. Andrade jogou final de Olimpíada. Jogou final de Olimpíada. E o jogo do meio, então é o jogo da conquista da Libertadores, é o jogo da conquista da Copa União, e é uma coisa que vocês não sabem, mas que eu sei. O jogo do meio ali, a vitória do Flamengo contra o Santos, ou decisão, e a importância que o Santos teve também nessa decisão, pela força que tem o Santos, é a maior audiência de um jogo de futebol na história da televisão brasileira. A maior audiência de um jogo de futebol, passando dos 80 pontos de audiência. Mas algumas pessoas também, Galvão, falam a respeito que o público de 1983, porque foram vendidos todos os ingressos, né? É daquele jogo que as pessoas ficavam sentadas atrás daquelas que estavam na arquibancada, assim, na lateral. Porque chegou uma hora que os portões, eles foram arrombados. Não tinha como você controlar a quantidade de gente. Eles acham que esse público é um público mais ou menos parecido
com aquele Brasil e Paraguai de 69, que deu... Teremos, além de recorde de audiência de televisão, teremos um recorde de público. Se eu misturei, perdão, parece que eu misturei, falei Copa União 83, não, Copa União era 87, 83 foi o campeonato. E lembrando o seguinte, 83 já era um período de transição, né, que após ali o Zico foi vendido já no Foi o último jogo do Zico ali, antes do Udinese. E você vê que ali você já tem Júlio César, o ponto esquerda, que jogou, você tinha o Helder, você tinha, quem mais ali? Robertinho, que tinha vindo do Fluminense. Vários jogadores que já estavam sendo preparados exatamente para a transição. O próprio Bebeto já fazia parte do grupo, jovem ainda. Então, a nossa homenagem à instituição Flamengo, que ontem completou 2.000 jogos no Maracanã e que está como um dos grandes times pintando para esse ano de 2019. Vamos falar desse Flamengo de hoje. Casa Muricy para vocês. O Flamengo pinta como um dos grandes. Você daria 2 grandes, 3 melhores, 4 melhores? Não, eu acho entre os 4 melhores do futebol brasileiro. Tem uma pergunta para o Abel, que é uma dúvida que se coloca, por quê? O Palmeiras fez um grande elenco, né, desde o ano passado. E é o mesmo time, ainda é o mesmo elenco, contratou mais jogadores, e esses jogadores já estão acostumados que às vezes jogam, às vezes não jogam. Às vezes joga uma partida no Brasileiro, às vezes não joga na Libertadores. E só grandes jogadores, só bons jogadores. E os bons jogadores gostam de jogar, não gostam de ficar de fora. No Palmeiras, o Filipão já tem esse controle porque está desde o ano passado. Você tem essa preocupação de alguma vaidade em algum momento que não deveria acontecer, alguém não gostar de ir para o banco num jogo que ele gostaria de jogar, mas jogou no domingo, aquele do domingo querendo entrar na quarta, mas você prefere manter o mesmo time, que você vai ter esse tipo de problema. Você vai ter você vai ter esse tipo de situação. Para você é um problema, você se preocupa com essa situação ou você está vendo que vai dar para controlar? Não, vai dar para controlar, tem que controlar. E que vai surgir problema, os problemas surgirão. Agora, vai jogar aquele que eu acho que deva jogar. Essa é a autonomia do treinador, porque é nossa. Né? Fala a minha aqui, do que o Júnior também já foi um pouquinho, o Muricy, é a nossa cabecinha que rola. A gente vai ganhar ou perder com a nossa consciência. Agora, que há uma coisa de espetacular nesse momento no Flamengo, é que está nítido, está claro no dia a dia. Esse cara é como se eles falam assim, ó, ficou tudo para trás, nós vamos começar de novo. Mas nós vamos começar de novo diferente. Eles estão entendendo, como você falou, o jogador ele quer jogar. E o treinador quer ganhar. Então, não é só o fator jogar. É o fator sabendo que está colaborando. Porque não é assim, né? Tu tem que mudar. Como você com 17 dias de treinamento, nos apresentamos dia 3. Tem 1 mês que nós estamos trabalhando. Eu soube aqui do nosso como é que chama ele? Robô automático. O nosso computador. Computador. Hoje ele me falar no hotel, você sabia que o Flamengo, 9 jogadores diferentes já fizeram gol? Em 7 jogos. Eu não sabia. Mas tu vê, são detalhes, né? Então, uma coisa legal. Então, os caras, eles estão tendo consciência, tipo, Casão, eu cheguei, eu não mudei absolutamente nada. Isso aí começou a ser feito lá com o Zé Ricardo, passou pelo Barbieri, passou pelo Dorival. Eu peguei a equipe, falei para eles, ó, eu gosto disso. Eu gosto assim. Por isso tem aquela frescura que eu não gosto de ficar pegando muito no meio, porque cada um tem uma forma de trabalhar, uma maneira de jogar, de estratégia, daquela coisa toda. Mas o trabalho, ele vem lá de trás. E chegou num momento que eu falei, ó, vocês têm que me mostrar que eu estou errado. Eu não vou chegar aqui, não vou inventar nada, vou botar o time que encantou todo mundo ano passado. Não ganhou, mas há 3 anos seguidos, o Flamengo entra no grupo dos 3 classificados para a Libertadores de forma direta, que não é fácil.
E você pensa quando você estiver com os times já bem entrosados, fisicamente bem fortes, você pensa igual o Palmeiras ter 2 times definidos, ou seja, uma competição joga um time, como joga o Palmeiras, competição brasileira joga outro time. Você pensa nisso mais na frente? Muricy, se eu ver, porque só complementar um pouquinho só, voltar. Não há a mínima possibilidade de você, em 17 dias, você preparar para 75 jogos. Claro. Então, outra equipe vai ser usada também. Então, os jogadores também sabem disso. Agora, não vai ser uma coisa de eu tenho feito agora. Por quê? Aproveitei para dar uma pré-temporada para os 2 times. Jogava um time quase que completamente diferente do outro. Né? Aí, uma semana, tu trabalhava um time. O time que jogou ontem, ele trabalhou a semana toda. Que bom, né? Porque ele não jogou quarta-feira. Agora não, chegou a semifinal. Então vai jogar o time que jogou ontem, com uma ou outra mudança. Eu jogo por 2 resultados. Claro. Então, né, a preocupação maior é do outro lado. E tô vendo. E os grandes nomes que foram contratados foram entrando, começaram, não estão ainda como titulares. Mas eu queria terminar, Galvão. O que está acontecendo? Esses que começaram, que eu dei a chance de começar, porque terminaram o ano sendo elogiados, o Flamengo fez uma campanha muito boa, né? Não ganhou, paciência. Eles agora estão assim, ó. Porra, peraí, cara. Tava no banco, Vitinho. Tava no banco, Gabriel, Gabigol. Tá no banco, Arrascaeta. Tá no banco, o Pires. Pires, seleção paraguaia. Pires é menino. O cara tem uma disposição. Então, você ainda tem o Berrio. Você tem o Dourado. Queira ou não, ele começou a fazer gol aí. Tem dado sorte com ele, né? Tem o Uribe. Então, os caras que falam assim, ó, não dá para fechar o olho. E isso está sendo bom. Porque eles estão entendendo que as opções, elas terão, e por ter qualidade, vão surgir. Não tem aquele negócio o time titular é esse. É óbvio, né? Nós somos treinadores, a gente vai ter sempre ali aqueles 70%. Agora, o que é legal? Hoje nós temos jogadores de profundidade, verticalidade. Eu posso começar um jogo, se eu não quero isso, um Everton Ribeiro de um lado e o Arrascaeta do outro, que faz exatamente a mesma função. Como já coloquei no jogo, os 2 por dentro, como 2 meias. Foi espetacular. Eu botei o Gabriel do jogo passado, no meio de semana, pelo lado direito. Esse jogo, botei por dentro. Foi interessante o 4º gol do Fluminense. Só passar a saída em um toque e a velocidade que deu na jogada é um negócio... Mas é aquela coisa. Os caras estavam se atirando, estavam com um campo nas costas. Se você vai pegar um time que vai ficar atrás, que sabe, vai defender, de repente, não sei se vai ser ele o jogador ideal para estar enfiado. Talvez para o lado. Né? Então, as opções estão muito boas. E eu estou feliz com isso. Você falou tanto de opções, e a gente fala normalmente, Caio, Diogo, Júnior, vocês todos, dos grandes técnicos, dos grandes nomes do futebol mundial, e fala-se de Pepe Guardiola, e fala-se de Ancelotti, e fala-se do Klopp, e outros. Tem mais uns 3 ou 4 que formam a elite do Mourinho. Tá chegando o Soscaer também. Tá chegando os caras que formam a elite dos técnicos do futebol europeu. Mas eles têm clubes com muito dinheiro e eles montam elencos, super elencos, que eles têm praticamente 2 times. E aí eles têm o jogo da Liga, eles têm o jogo da Champions League, eles têm o jogo das Copas de cada país, e eles vão mexendo e os jogadores estão habituados a isso. Falou-se muito ano passado do elenco do Palmeiras, que até aumentou o elenco agora. Mas vejam os nomes, tantos e quantos nomes disse o Abel, e que de todos esses que ele disse aí, se ele usar 4, 6 tem que ficar de fora. Não dá para jogar com 17. Então, já chegamos, o Flamengo e Palmeiras chegaram a esse ponto de que todo mundo diz, é muito mais fácil para o técnico lá de fora trabalhar.
Palmeiras e Flamengo tem esses elencos para que se mexa com esse elenco, tá machucado, o cara da parte fisiológica diz, não bota esse cara 2 jogos que pode arriscar uma contusão, ou você jogou ontem e não joga amanhã, como fazem Guardiola, Ancelotti, Klopp, etc, Mourinho, etc. Acontece assim, é um pouquinho diferente, porque o europeu, ele não conta como estrangeiro, né? Então, você pega o time do Real Madrid. Hoje, já que sem Cristiano Ronaldo, com o Felipe, com o Júnior lá, com o menino do Flamengo, Vinícius Júnior. Os espanhóis fazem parte da equipe nacional da Espanha. E os demais são tudo craques, jogadores de seleção de outros países. Cada um no seu país. Quer dizer, não é bem, né? Não, pode-se dizer que é igual. Não, eu não estou comparando de jogadores, eu estou comparando o técnico ter à disposição, entendeu? Exatamente. Mas no mercado brasileiro, sul-americano, vocês que eu pode digo, ter 5. Flamengo e Palmeiras. Pode jogar 4, né? Então com verdadeiras seleções na mão. Talvez Flamengo e Palmeiras tenham realmente os melhores elencos da América do Sul. Sim, eu incluo aí o Cruzeiro também, que está formando um belíssimo time. Eu acho que as grandes forças... E o Grêmio. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Pelo menos. São os times que têm os técnicos e são todos grandes técnicos. Agora o Abel tem uma desvantagem em relação aos outros 3, né? Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio já vem com técnicos, Filipão de 1 ano para cá, Renato mais de 2 anos, Mano mais de 2 anos, Abel 1 mês, né? E o Carille voltando pro Caio, não estava falando... que você falou desses 4, né? Estava falando desses 4. Mas eu acho que essa discussão é legal, Galvão, e acho que é importante a gente pontuar o seguinte... uma coisa é você ter elenco que, para pontos corridos, fazem com que Palmeiras e Flamengo indiscutivelmente sejam os grandes favoritos. Outra coisa é você analisar os 11 titulares. E aí eu acho que Grêmio e Cruzeiro estão no mesmo nível, porque são times muito fortes. Por isso que eu incluí Grêmio e Cruzeiro. E o futebol te apresenta alguns indicativos que eu acho que a gente tem que aprender. O Flamengo e o Abel, acho que acertadamente muda um pouquinho nessa temporada, sentiu o acúmulo de jogos do ano passado. O Palmeiras, quando vence da maneira que venceu, ele mostra pro torcedor que talvez você não precise, porque o torcedor, aquela conversa de botequim, ele cobra a gente nas ruas, qual é o time titular? Por que precisa ter um time titular? Por que você não pode jogar de acordo com o adversário? Como o Abel falou, eu vou jogar fora de casa, eu quero recuar um pouquinho minha linha de marcação e contra-atacar. Eu tenho jogador para isso? Tenho. Agora eu quero pressionar lá na frente, eu quero ter um jogador mais enfiado entre os zagueiros. Eu tenho. Então o Flamengo é muito forte porque criou dentro do elenco jogadores inteligentes individualmente, jogadores que sabem lidar com situações adversas da partida e de características diferentes. E aí eu quero fazer um elogio ao Abel. O lado emocional. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o Henrique Dourado fazer um gol de bicicleta e as coisas não acontecem por acaso, porque foi um dos jogadores mais questionados o ano passado. E o que ele tinha no braço? A faixa de capitão. Então, trabalhar a cabeça desses jogadores para eles se sentirem motivados. Você está falando do Dourado que fez ou o Diego? O Dourado. Não, o Dourado na primeira rodada do capitão também. Segundo ele gol do Rezende, O Diego fez bicicleta, que é abraçadeiro de capitão também. Mas o Diego é natural dele, ele é um líder, ele é um caso à parte que eu queria falar com ele depois. O que eu quero dizer é o seguinte, o jogador, quando tem transparência na tomada de decisão, quando você comunica o jogador de uma maneira sincera, verdadeira, você vai ficar de fora por causa disso. Hoje você vai jogar e você vai ser o meu cara, o cara não chia. O cara quer participar de um grupo vencedor. Agora, se não houver esse diálogo, se não houver essa sinceridade no relacionamento, aí você não chega em lugar nenhum. Você falou e você disse que o torcedor quer saber os 11, o torcedor 80, nós vamos seguir. Nós vamos terminar o bloco e nós vamos terminar o bloco com o Diogo. Diogo Nogueira, eu quero saber de você como torcedor. Você quer saber os 11? Ou tá bom pra você essa conversa dele? Porque é mole pra você falar, Caio. Você tá aqui falando como comentarista, analisando. Agora eu seguro aqui, porque eu vou... Vou dar uma complementada depois com o Diogo. Eu vou... Como é que é? Vou dar uma complementada depois. Tá, eu vou no contra-ataque, aqui eu vou segurar, aqui eu vou pra cima. Você quer saber os 11? Olha, ou você acha que tá bom assim? E logo depois o Diogo vai encerrar o bloco cantando pra gente. Eu acho que você ter opções para poder... Como os campeonatos são longos e são vários campeonatos que se jogam aqui, você ter opções para poder formar mais de um time, para poder ter um descanso para os jogadores conseguirem ter um desenvolvimento melhor, eu acho que é muito... melhor do que você ter só os 11 jogadores e disputar, claro, né,
todos os campeonatos. Mas você perguntaria para ele agora quais são meus 11? Eu acho que ele ainda precisa, eu acho que ele ainda vai trabalhar muito isso para poder dizer quais são os 11. Sabe, uma das coisas que quando eu fui contratado, nós conversamos com a direção, com o Landim, com o BAP, é que o discurso é que o Flamengo tinha que ganhar tudo, né? E houve esse também discurso para o Palmeiras, o Felipão falou logo, ganhar tudo não. Você quer ganhar tudo, mas você não pode botar uma equipe em todas as competições, seguidamente. Então é aí que eu acho, Abel, o seguinte... Ele queria complementar o... Não, por quê? Eu acho que o time titular, qual era a prioridade do Palmeiras o ano passado? Libertadores. Ponto. O time titular vai jogar Libertadores. Né? Ele vai preservar nas outras competições. Por quê? O objetivo principal. Qual é o objetivo principal do Flamengo? É essa competição. Ele vai usar, da minha concepção, o time que ele achar que vai render mais, que vai atingir o objetivo que foi traçado pela diretoria como prioridade. A outra competição ela vai ficar. Por que deu certo no Palmeiras? Porque quando o Palmeiras saiu, o Palmeiras continuava, porque o segundo time não, pelo amor de Deus, os que não eram titulares naquele momento, estavam tendo um desempenho talvez acima até da expectativa, individualmente e coletivamente. Então a gente exaltou que deu certo pra caramba isso. Por quê? Porque não somente o titular, estava conseguindo bons resultados, principalmente na primeira fase da Libertadores, e o outro continuou fazendo o campeonato brasileiro. E foi sair só na semifinal, né? E Muricy fala sempre uma coisa. Muricy ganhou 4 títulos brasileiros, né, Muricy? 4. O Muricy fala sempre, o Campeonato Brasileiro começa, ele praticamente você ganha nas primeiras rodadas. Claro, não tem esse negócio, depois não adianta. Você ganha nas primeiras rodadas. Quando você vai, bota uma gordura para perder lá na frente. Abel também foi campeão brasileiro de pontos corridos. Não adianta, se você ficar para trás, aí eu vou dar uma arrancada, não é todo dia que... Ainda mais tem competições no meio aí, tem Copa do Brasil, tem... Então aí é que eu queria chegar, antes de passar para o jogo, cantar para a gente falar na volta do próximo bloco. Além dos elencos que tem Palmeiras e Flamengo, falamos aqui de Grêmio, tem alguns clubes que, pelo calendário, não jogam pré-Libertadores nem jogam Copa do Brasil. Quando começar o Campeonato Brasileiro, estão jogando menos do que os outros, jogados menos do que os outros, desgastados menos do que os outros. Isso faz diferença ou não faz? Faz diferença. Muita diferença. Faz então a vantagem, quem é que tem essa vantagem? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Inter. Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Inter Paranaense. E Atlético Paranaense. Esses são os que têm vantagem. Eles não estão em pré-Libertadores, nem estão em Copa do Brasil. Não, por exemplo, Galvão, o Flamengo joga sábado contra o Fluminense, uma semifinal de Taça Guanabara. Né? O Fluminense joga amanhã contra o River, né? Quarta-feira. Contra o River lá amanhã. Então, quer dizer, você vê, uma viagem até Teresina é desgastante. Né? Já teve uma viagem para Brasília. E o Flamengo praticamente teve a semana toda para trabalhar e fazer avaliações e criar algumas situações. Quer dizer, essa realmente é uma grande vantagem. E ainda mais quem tem um elenco mais rico, com o maior número de grandes jogadores, para o técnico poder trabalhar, acaba levando vantagem.